Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso irmão e mestre, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho, sempre ter em nossa mente o ideal cristão, o ideal de renovação, sermos jovens e sermos cristãos, que nós possamos sempre agir da maneira correta, de acordo com o que acreditamos. Que assim seja. Oi, gente! Hoje a gente está aqui para mais uma aula do nosso nível 3 da Mocidade Espírita Meimei, continuando sobre o jovem e os vícios. E hoje a gente vai falar sobre 3 coisas muito especiais, muito importantes, que são as influências familiares, as pressões de grupos e as ações das trevas e o poder da luz. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas coisas e como elas estão interligadas, já que todas elas são meios pelos quais a gente é influenciado a entrar no mundo dos vícios, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre a influência familiar dentro da nossa iniciação nos vícios, tanto morais quanto físicos. Por exemplo, sempre é dentro de casa que a gente vê as pessoas ingerindo álcool, fumando cigarro, fazendo a fofoca, contando mentira, às vezes até justificando isso e tornando isso benéfico. E quando a gente sabe que na verdade não é. Se a gente conta uma mentira boa que é pra fazer outra pessoa se sentir bem, é porque a gente não tem a coragem ou a evolução de conseguir dizer isso sem magoar alguém. E isso já dá pra perceber que é algo maléfico. Quando a gente vê alguém ingerindo álcool pra se sentir livre dos problemas, também não é uma coisa boa. Significa que não tem uma maturidade pra lidar com isso. Então, quando a gente justifica esses vícios, já sabemos que é algo só pra mentir pra nós mesmos, pra nossa consciência, e que não vai mudar, na verdade, em nada. Quando a gente visualiza esses vícios dentro da nossa casa ou da casa de outras pessoas, pode até parecer que é algo positivo. Mas se a gente vai procurar mais a fundo, sempre dá pra perceber que tem desavenças constantes, brigas, às vezes quando a pessoa faz uma fofoca de algum ente, isso gera uma confusão. Quando alguém ingere uma bebida, ingere alguma droga, essa pessoa toma atitudes impensadas, pode se tornar agressiva, e isso gera um desequilíbrio dentro do lar, fazendo ser algo desgastante e negativo, para as pessoas que convivem dentro daquele lugar. Além dos males internos que a gente tem pelos vícios dentro do lar, a gente externa isso também, fazendo com que, às vezes, o jovem, vendo o pai ingerir bebida e se tornar violento, isso se torna uma justificativa para que ele busque refúgio em outras drogas, talvez até mais pesadas que o álcool. Isso vai se tornando uma grande bola de neve que fica muito mais difícil de parar do que simplesmente parar com o vício do álcool, que é algo inicial. Passando para a parte das pressões de grupos, mas o que é isso? O que seria isso? Todos nós queremos ser aceitos. A gente sempre quer fazer parte de alguma coisa. Não importa quem seja, isso é inerente à cultura humana. Até mesmo as pessoas antissociais, elas fazem parte de algum grupo, elas fazem parte de alguma coisa. Nem que seja um grupo delas mesmas. Então, a partir desse momento, a gente começa a se identificar com outras pessoas, seja pela roupa que a gente usa, a música que a gente ouve, as coisas que a gente assiste. Nós fazemos parte de uma rede. A aproximação entre essas pessoas começa a ficar cada vez mais forte. E esses laços eles vão sendo criados, até porque a gente vibra de acordo com quem vibra com a gente. Por isso é que muitas vezes a gente vê aqueles casos de que um pai parece mais com o filho, ou aqueles amigos que eles são tão próximos que eles parecem irmãos, e isso é muito comum, acaba sendo muito comum entre a gente. O problema é quando esse grupo, quando essa união começa a ficar desastrosa. Quando a gente começa a perder a nossa individualidade pela individualidade do grupo. E como assim? O que isso quer dizer? É basicamente
quando existem aquelas imposições, umas condições que um grupo coloca em uma pessoa para que ela continue fazendo parte daquele grupo, para que ela continue inserida naquelas pessoas, para que ela seja reconhecida, né? Quantos casos a gente já não viu de amigos nossos fazendo coisas que ele não faria normalmente só para ser aceito, só para entrar naquele grupinho, né? Aquele grupinho exclusivo, né? Que as pessoas querem fazer parte, aquele grupo, entre aspas, padrão, né? Que todo mundo conhece. Então isso é muito comum. E isso é muito prejudicial, porque muitas vezes a gente sacrifica os nossos princípios em nome disso. Um dos casos mais graves é quando esses grupos eles impõem condições de vícios para que as pessoas façam parte. A gente pode ver muitas vezes que isso acontece de maneira sutil. Primeiro, aquele iniciante, né, aquele novato do grupo vai ouvindo as histórias que as pessoas contam, daquelas coisas que parecem sempre emocionantes, parece até meio heróico, né? E ela vai ficando com vontade de ter aquilo, de sentir aquilo. Apesar de que as pessoas sempre escondem as tragédias e as tristezas que elas vivem por trás disso. Então a pessoa vai ouvindo aquilo e vai se sentindo estimulado. Depois ele vê as pessoas fazendo aquelas coisas, fumando, ou bebendo, ou usando drogas, e ele acha que aquilo é completamente normal, até porque ele só vê o resultado imediato daquilo. O efeito psicológico que aquela droga vai causar, que aquilo vai causar. Então ele vê aquele efeito e ele também fica vislumbrado. A partir daí que começa as ofertas, as insinuações, em que esses amigos começam a oferecer para ele cada vez mais coisas e cabe ele decidir aceitar ou não. E que por muitas vezes ele aceita, acreditando que vai ser algo inocente, algo passageiro, algo que é só para curtir, quando em muitos dos casos eles se perdem. E a gente vê aí muitas pessoas frustradas por conta disso, o que é muito triste. Até porque se uma droga ela já causasse overdose logo de primeira vez, muitas pessoas com certeza não provariam. Mas como não é assim, as pessoas sempre acham que elas vão poder parar quando elas quiserem, que elas vão ter total controle sobre a droga, quando na realidade não é assim. A gente já está cansado de saber que essas coisas vão entrando na nossa vida de pouco em pouco e que a partir de um momento elas começam a dominar a parte dos nossos hábitos, que é quase impossível de parar, que fica muito difícil de reverter a situação. E isso acontece por todo lado. Em várias famílias, quase todas as famílias na realidade isso acontece. Na escola a gente vê isso sempre, na faculdade e principalmente entre os jovens é quando isso mais começa a se popularizar, a crescer. A gente nasce com o nosso livre-arbítrio e a gente usa ele o tempo todo. Então vai caber só a nós escolher o que é melhor pra gente, o que a gente realmente quer. Mas isso também é muito pesado muitas vezes, porque o que vai recair sobre nós é o peso de nossas próprias decisões, as nossas frustrações, os nossos arrependimentos. A pessoa que erra muito e que faz muita besteira, ela vai ter sim arrependimentos. Ela vai ter sim frustrações. Mesmo aquelas pessoas que dizem que não tem arrependimento de nada, que tudo foi para aprendizado, mesmo assim é uma coisa que poderia ter sido evitada. A gente tem instrução por todo lado sobre as drogas, sobre as coisas que podem fazer mal para a gente. Mesmo assim a gente investe, já sabendo qual vai ser o resultado. Então a gente perde um grande tempo de proveito fazendo coisas erradas. Mas, graças a Deus, existem na Terra aqueles grupos que também são muito bons, que vão trazer o nosso engrandecimento. Eles fazem parte dos nossos reais amigos. Não precisa ser necessariamente um grupo sério, fechado, somente de estudo. Não, claro que não. Até porque isso seria prejudicial também, dependendo do caso. Mas é quando as pessoas realmente se preocupam em fazer do divertimento, né, da curtição, uma coisa que seja boa, né, que não vai trazer males pra gente. Tipo assim, se eu assisto uma série, se eu vejo um filme, eu ouço uma música, tudo bem. Agora, se eu for levar as coisas sempre ao extremo, é uma coisa ruim. Tudo ao extremo faz mal, né? Então existem exemplos de pessoas, existem grupos que estão aqui para nos auxiliar. Um deles é a nossa própria mocidade. Não querendo ser o clichê, né, aqui, mas a gente é um grupo. E, pelo menos por minha parte, eu sinto que a gente faz parte de uma coisa muito maior que a gente tem que estar unido. Agora podem ser os seus amigos da escola, né, os seus familiares,
O que importa é que esse grupo seja saudável e queira sempre o seu bem, e que você queira o bem deles. É isso que vai ser realmente importante no fim. E lembrar sempre dos nossos exemplos, né, aqui na Terra, que são muitos e que a gente pode sempre tirar proveito deles, né, de Jesus e dos nossos irmãos mais esclarecidos. E uma coisa muito importante é a gente se lembrar que não é tarde para voltar atrás, não é tarde para se arrepender e voltar atrás nos atos. É melhor fazer isso agora, enquanto ainda está no início, do que se arrepender depois, bem mais tarde, daqui vários anos ou décadas, quando os efeitos no nosso corpo e espírito vão estar bem mais graves. Durante os nossos dias e durante a nossa vida rotineira, a gente sempre tem decisões a tomar sobre o que a gente vai almoçar, se a gente vai fazer hábitos saudáveis, se a gente vai comer bobagem, estudar, procrastinar, ver uma série. A gente sempre tem várias decisões para tomar que vão influir no modo com que o nosso dia vai correr. Só que a gente não toma essas decisões sempre 100% sozinhos. Sempre ao redor da gente tem vários espíritos que podem estar querendo o nosso bem e podem estar querendo o nosso mal. E às vezes, quando a gente dá abertura, esses espíritos vão se influir nas nossas decisões. Mas sempre, lembrando, a decisão sempre é nossa no final. Quando a gente está em uma vibração, por exemplo, a minha ondinha é assim. Tem um espírito evoluído que quer me dar uma intuição. Só que a minha onda é muito baixa para dele, que é assim. Agora tem um espírito não tão evoluído que está quase na mesma faixa que eu. E isso faz com que ele possa sim influir nas minhas decisões. Porque se eu tô com raiva, se eu tô meio triste, isso vai deixar uma abertura para espíritos que estão, assim como eu, com raiva ou tristes, a agirem e influenciarem nas decisões que eu possa tomar. Quantas vezes a gente está com raiva e toma as decisões impensadas e depois se arrepende? Isso não é só nosso, isso vem das influências externas e espirituais que vêm pra gente. Nessa aula, gente, a gente viu um monte de coisa que pode ser influência na nossa vida pro início dos vícios. E a gente tem que ficar muito atento sobre tudo isso para a gente sempre conseguir pensar em como a gente não vai cair nesses vícios. E a melhor maneira é prevenir. Mas como que eu posso dizer não? Como que eu posso me prevenir? Como que eu posso sair daquela situação que às vezes é muito constrangedora, onde você está no meio de amigos e acontece que eles começam a beber e fumar? Como que eu posso evitar isso? Às vezes realmente a influência é muito forte e é difícil a gente se controlar. Como que a gente pode fazer isso então? A primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar do nosso campo vibratório. Se a gente achar que a gente pode não se preocupar com o que a gente pensa ou como a gente age e conseguir evitar um vício moral ou um vício material simplesmente pela nossa força, é muito complicado mesmo. Então a gente sempre tem que se blindar, sempre nos estruturar para isso. As duas coisas que podem nos ajudar são principalmente o estudo e a caridade. O estudo, porque ele vai nos oferecer aquela base moral, né? A gente vai estudar, assistir aulas, ler uma leitura boa, e a gente vai ter aquela base moral, né? Aquele peso maior na nossa consciência para a gente tomar as atitudes mais corretas. A gente vai saber discernir, né? Estudando, a gente vai saber discernir o que é uma ação boa e o que é uma ação ruim, porque apesar de parecer óbvio, às vezes não é tão óbvio assim, né? Porque às vezes a gente pensa, será que experimentar alguma coisa realmente é errado? Só um pouquinho? Será que é errado? Então a gente tem que estudar para saber disso, né? A gente tem que pensar. Quando a gente chega à conclusão que sim, a gente vai estar desarmonizando o nosso campo vibratório, vai estar desaproveitando o nosso tempo, então uma ação dessa já é ruim. E a outra coisa, que é ainda mais importante, é a caridade. A gente sempre fala da prática da caridade aqui porque ela realmente é muito importante. Quando a gente pratica a caridade, a gente está fazendo duas coisas principais, que é nos melhorando, tornando o nosso nível espiritual cada vez maior, ou seja, se a gente está no nível espiritual maior, a gente não cai nas tentações de menor nível espiritual. E se a gente faz a caridade, não sobra tempo para a gente ter pensamentos de vício, pensamentos da insinuação, né, das tentações, não sobra esse tempo para a gente e a gente está cada vez mais blindado.
Porque quando a gente não pensa em coisas ruins, a espiritualidade amiga aproveita para fazer um tratamento espiritual, retirar da gente todos aqueles pensamentos e nos blindar mesmo de receber as vibrações negativas. Então essas práticas são muito úteis para nós. Se a gente fazer isso preventivamente, a gente vai estar muito mais preparado para lidar com as situações, para conseguir falar de um jeito melhor, de recusar as coisas, porque não basta só eu falar não, eu não preciso ser grosseiro, não preciso xingar ninguém, não preciso reprimir o irmão, porque existe muito preconceito contra os irmãos viciados, existe muito preconceito contra as pessoas que têm essas dificuldades, essas doenças. Mas a gente não pode ter, a gente tem que estar preparado para lidar com isso da maneira correta. Mas, se acontece uma situação de alguém nos oferecer alguma coisa, da nossa família incentivar, ou a gente se sentir pressionado, o que a gente pode fazer? O nosso livro, do Jovem e os Vícios, ele traz algumas coisas que são muito úteis para a gente. Eles trazem algumas maneiras de dizer não. Que pode ser dar uma desculpa, nossa, eu tenho que sair agora, eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Mudar de assunto, né? Gente, mas vocês viram aquele vídeo lá, mó engraçado e tal. Então a gente tem essas maneiras. Eu vou deixar até aqui na nossa tela agora aparecendo alguns jeitos da gente fazer isso, né? Vou deixar uma imagem que vai aparecer agora. E essa imagem é muito útil para a gente sair mesmo de algumas situações que são bem ruins para a gente. Enfim, a gente não precisa se desesperar com os nossos erros também. Nós podemos sempre manter a calma e pensar que a gente pode melhorar. Mas prevenir é o melhor remédio. Então que a gente possa se lembrar dessa aula, lembrar de tudo que a gente está estudando agora. Mesmo que às vezes a gente ache que não é tão importante, eu mesmo, na minha vida, isso já foi aplicável para mim. Eu sei das pessoas que já tiveram isso aplicado na vida delas e que isso foi muito útil e ainda é muito importante. Acho que se vocês perguntarem para o pessoal mais velho da mocidade, eles vão saber dizer dos momentos que às vezes eles lembraram dessa aula, que eles tiveram esse peso na consciência. E que é muito importante para a gente e ajuda muito. Então a gente fica agora tirando um trecho do nosso livro. Basta, porém, que nossa opacidade reflita um único raio do amor divino para que nenhuma força maligna possa exercer sobre nós qualquer poder. Então o que está falando é que basta que a gente realmente creia e pense em Deus e pense nas coisas boas, naqueles momentos difíceis, que a espiritualidade inferior vai ter muito mais dificuldade de nos atrair, né? De influenciar sobre nós. A gente sempre haja com amor e pense com amor. E sinta esse amor por onde quer que a gente passe. Porque isso é a nossa principal ferramenta, o nosso principal instrumento de ser uma pessoa melhor. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente espera que todo mundo esteja bem, né? Que todo mundo esteja tranquilo aí nas suas casas. Até o próximo sábado. E sigam a gente no Instagram. A gente vai lá fazer as nossas enquetes, nas nossas aulinhas pequenininhas, que vai ser muito legal. A gente espera que vocês interajam, porque é muito ruim só a gente ficar falando, né? A gente busca esse jeito da gente ser mais interativo, de ser mais dinâmico. Então conversa com a gente algum tema que vocês tenham muita curiosidade sobre a tatuagem, os piercings, sei lá, as roupas que são mais adequadas ou coisas do tipo. Se eu posso assistir todos os tipos de filmes ou não sei o que. Então tem muitas coisas que às vezes a gente tem dúvida, né? Sobre o que é correto ou não. Será que a doutrina espírita fala sobre isso? Então, gente, vocês podem acreditar que fala sobre praticamente tudo, eu acho. Eu nunca achei alguma coisa que a doutrina espírita não falasse. Então interajam com a gente, é sempre muito bom ter vocês por perto. Com Deus, pessoal, até mais. Realmente. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir. Até mais. Tchau. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.